ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Dados recentes mostram que metade dos brasileiros acredita que a esclerose múltipla afeta exclusivamente os idosos. A gente geralmente fala, fulano está esclerosado, remetendo aí aos idosos, que está muito velhinho, então por isso é esclerosado. Mas a Academia Brasileira de Neurologia considera esse resultado preocupante, né? Que metade das pessoas aqui no nosso país acha que a esclerose múltipla acomete só os idosos. Mas, na verdade, essa doença, ela atinge principalmente os jovens, né, doutora? Dados do Ministério da Saúde demonstram que essa enfermidade acomete essencialmente as mulheres de 18 a 55 anos. Então, vamos lá. Realmente, quando a gente fala alguém está esclerosado, né, as pessoas usam muito essa expressão, realmente se referem um pouco a que a pessoa está esquecida ou que o cérebro envelheceu, etc. Agora, a esclerose múltipla, ela é uma enfermidade que ela costuma acometer principalmente jovens e até fazendo uma nota aí pelo que você falou, não só mulheres, tanto homens quanto mulheres podem ser acometidos por esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente classifica como uma doença autoimune. Normalmente, esse grupo de doenças são aquelas doenças em que o nosso organismo produz anticorpos contra nós mesmos. No caso da esclerose múltipla, basicamente a parte acometida é a substância branca do sistema nervoso central. Então, o que pode acontecer para os pacientes é que eles tenham déficits motores, alteração para andar, alteração de sensibilidade, alteração de visão, alteração para urinar. Então, algumas dificuldades causadas, dependendo de onde for a lesão, a gente vai ter uma consequência daquela localização onde a lesão ocorreu. E por que acontece essa lesão? O que provoca essa lesão? Então, basicamente, o que provoca é uma inflamação da substância branca, da mielina. Por isso, ela é chamada esclerose múltipla ou uma doença desmielinizante. Então, na verdade, a causa primária inicial desses surtos inflamatórios ainda não está esclarecida. Por isso mesmo eu disse, é um grupo de doenças autoimunes. A causa mais aceita para essas doenças é que o nosso próprio organismo produza um ataque contra nós mesmos. Agora, por que isso começa? Em alguns casos, pode até alguns pacientes terem uma pista disso, mas na grande maioria das vezes não há uma causa definida. É hereditária essa doença? Existem alguns poucos casos familiares, mas na grande maioria das vezes não é hereditária. É o estresse? Tem algum fator externo que justifique? A princípio, o estresse pode ser um ponto a mais, mas a gente não pode dizer que a causa é o estresse. E como é feito o diagnóstico da esclerose múltipla, doutora? O diagnóstico, a suspeita, deve ser clínica, né? Então, se a gente não pensar na doença, é difícil fazer o diagnóstico, porque ela pode se apresentar de várias maneiras diferentes. Como a gente tem substância branca distribuída em todo o nosso sistema nervoso, dependendo, como eu disse, do local da lesão, a gente vai ter um quadro clínico compatível. Então, pode ser desde uma alteração visual, uma perda de visão, um borramento de visão, até deixar de andar ou não conseguir urinar adequadamente. Por isso, cabe ao médico que vê o doente desconfiar da doença e aí sim partir para uma série de exames subsidiários, como ressonância magnética, punção de líquor, sorologias, alguns exames de sangue, para confirmar ou não essa doença. E qual o tratamento mais recomendado? O tratamento recomendado depende de cada caso. Não existe um tratamento definitivo que seja aquele tratamento que promete que nunca mais o paciente vai ter nada, porque essa doença caracteristicamente costuma evoluir em surtos. O paciente tem uma alteração, pode até melhorar sem nenhum tratamento daquela alteração,
e algum tempo depois apresentar uma nova alteração, idêntica à anterior ou diferente. Portanto, para cada tipo de paciente, para cada idade de paciente e para cada apresentação clínica, há diferentes tratamentos. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.